As estimativas apontam que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e um dos países mais depressivos do mundo. Se eu não me engano, da América Latina é o mais ansioso ou é o mais depressivo, e do Brasil, do mundo, talvez um dos mais ansiosos, né? Então a gente tem uma população aí significativa sofrendo de problemas em saúde mental, sem considerar, obviamente, aquelas pessoas que sofrem de algum problema de saúde mental que não se enquadram dentro de um diagnóstico. Depois da pandemia, principalmente, a gente teve um alto grau de... Acho que a pandemia catalisou esses problemas em saúde mental. Muitas pessoas com insônia, muitas pessoas com uma série de dificuldades. Você que é uma psicóloga clínica que está atuando, né, na linha de frente, tratando os pacientes, como é que você, assim... Obviamente a gente tem as estatísticas, mas o que você vê no seu consultório com mais recorrência, que você acha, caramba, isso daqui tá realmente muito prevalente aqui e é uma questão que acho que as pessoas de casa merecem cuidar para não chegar nesse nível, quem ainda não está lá? São múltiplos fatores, né, Wesley? Mas a partir do hábito de vida, dos hábitos de vida, eu acredito que acabam se desdobrando uma série de dificuldades que as pessoas não têm recursos, talvez, inicialmente, para lidar, para manejar, para buscar melhora, para saber como lidar, para ter alguma expectativa de correção ou de mudança de hábito, né? Então, acredito que essa seria uma base. E a boa notícia é que o acesso à informação também tem ficado cada vez maior, o que pode contribuir, pode ser um caminho para essas pessoas chegarem às vias que podem ajudar, né? Na prática clínica, percebo muitos casos de fato de ansiedade, a estatística se confirma, né, na prática clínica. Deve refletir, né? Exatamente. Então, casos de ansiedade e casos depressivos também, ou sobrepostos, né? Nós sabemos também que na prática clínica os casos se sobrepõem, as queixas se sobrepõem, dificuldades de interação social também permeadas nisso, né? Então as pessoas também têm uma dificuldade de ter repertório para atuar nos mais diferentes contextos sociais, e isso acaba se relacionando com os quadros também ansiosos. Então a pessoa que tem, por exemplo, um quadro ansioso de uma forma mais crônica pode acabar tendo um repertório mais limitado para se comunicar, né? E isso acaba sendo um fator de manutenção também, né? Então, você acha que em algum nível as redes sociais têm influenciado nisso, Ana? Qual é a sua opinião sobre esse cenário? Eu acredito que de certa forma sim, né? Tanto em termos de hábito, né, de uso desenfreado, não criterioso, em termos de influência, o quanto a pessoa se deixa influenciar, né? São poucas as pessoas que criam... que estabelecem critérios sobre o quanto isso vai influenciar, né? Restringir a pessoas, a temáticas, ter referências, né? Mas não, a pessoa acaba se tornando muito vulnerável a qualquer tipo de influência. E eu acredito que o longo tempo de exposição também tem contribuído para influenciar, né? As redes sociais estão atrapalhando mais, ou geralmente as pessoas são atrapalhadas pelas redes sociais? Você consegue ver isso na prática clínica ou ou você não percebe que isso acontece? Eu percebo tanto em termos de do paciente criar expectativas sobre como uma vida deveria ser, né? Então estabelece um alto padrão de exigência sobre a própria vida, e a realidade não é sempre aquela que ele espera, né? Então tem essa dificuldade de lidar com a discrepância, talvez, entre a expectativa que é estabelecida e os recursos que ele tem de enfrentamento sobre o que a realidade oferece, né? Então acredito que sim, interfere bastante. Perfeito. Qual ano que você se formou? Me formei, terminei a faculdade em 2011. 2011. E desde então atua na prática clínica? Desde então. Psicologia. E você desde já, após a sua formação, já entrou para a parte da terapia cognitivo-comportamental? Ou você em algum momento atuou com psicanálise? Não. Na minha graduação eu tive a influência muito forte de analistas do comportamento, né? A minha orientadora da parte clínica foi a doutora Giovana Munhoz da Rocha, que hoje é a presidente da BPMC atual, da atual gestão, né? A quem eu agradeço muito, né? Se ela estiver assistindo, um beijo para ela. Que me influenciou muito na parte da análise do comportamento, a doutora Paula Inês Cunha Gomide também,
Mas eu tive um excelente professor também de terapia cognitivo-comportamental, que foi o professor Clóvis Amorim. Então, apesar da minha formação em análise do comportamento ter sido muito forte, quando eu iniciei a prática clínica, eu comecei a pesquisar a aplicação disso dentro das demandas clínicas que apareciam, né? E eu comecei a perceber, então, que a TCC, dentro dos casos que apareciam com maior demanda, que eram casos de ansiedade, casos de depressão, me oferecia mais recursos, mais possibilidades, né? Então, ali naquela situação de recém-formado, né? Meio que de uma forma intuitiva, comecei a buscar ferramentas que suprissem a necessidade da demanda que a clínica estava gerando e fui percebendo que a TCC tinha mais suporte, né, para essa atuação. E para quem não sabe, o que é a TCC? É a terapia cognitivo-comportamental, modelo terapêutico que ajuda o paciente a conhecer o seu funcionamento pela perspectiva do quanto o pensamento está relacionado com a nossa forma de se comportar, de sentir, de interpretar a partir da interpretação das situações que nós fazemos. Tá. Por que tem o braço cognitivo, é isso que você disse, né? E aí tem um braço comportamental, onde une algumas coisas da análise do comportamento. Exatamente. Ela foi proposta inicialmente como terapia cognitiva, né, pelo Iron Beck, mas ele sempre foi um pesquisador, um cientista atento à prática baseada em evidências, observando aquilo que de fato poderia dar uma sustentação científica, né, tanto para os fundamentos teóricos da abordagem quanto para as estratégias de intervenção. E ele começou a entender então que esta perspectiva integrativa poderia enriquecer o funcionamento prático. Ele sempre foi muito atento à aplicação prática, né, da teoria também. Então, princípios da análise do comportamento foram integrados, assim como estratégias de intervenção também. Por isso, a TCC, além de observar como o paciente interpreta as situações, ele também trabalha sobre como o paciente responde comportamentalmente a estas interpretações, trabalhando também no enriquecimento do repertório, para que o paciente tenha mais formas de reagir, né, diante das situações que para ele são problemáticas. E aí, no caso de um paciente que a gente comentou lá no início do podcast, que eventualmente chega com ansiedade, como é que a TCC lida com esse paciente? Qual que é mais ou menos os passos que um profissional da terapia cognitivo-comportamental deve seguir para lidar com um paciente com ansiedade? Primeira questão é fazer a avaliação do paciente para entender a dimensão dos prejuízos que essa ansiedade pode acometer o paciente. Se chega a ser um quadro psicopatológico em termos de caracterizar um transtorno ou não. A primeira questão é diferenciar aquilo que é uma ansiedade, que é natural do ser humano, que é presente na vida de todos, mas que em algum nível já traz algum tipo de perturbação. E se essa perturbação chega ao ponto de se constatar como um transtorno, aí sim nós temos um quadro mais abrangente, talvez mais inflexível, que pode se apresentar de algumas formas bem características, né? Então temos, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que tem como característica essencial a preocupação difusa por diferentes contextos da vida, muitas vezes questões cotidianas, que o paciente tem dificuldade de manejar, né? Acaba sendo um obstáculo para que ele se comporte funcionalmente essas preocupações, né? Temos também o transtorno de ansiedade social, que interfere principalmente no desempenho do paciente nas suas relações sociais. Aqui nós vamos ter aquele paciente que vai ter ansiedade fortemente constatada, tanto, por exemplo, na fase antecipatória dos eventos. Então, o paciente vai ter uma situação de exposição social. Antes daqueles eventos, o paciente já começa com uma série de preocupações, de aquele nível de elevado de exigência sobre o seu desempenho, de expectativa, né? Então, ele tem essa ansiedade antecipatória. Ao longo do evento, ele também vai ter, então, quando ele estiver exposto a uma interação social, a uma fala em público, enfim, qualquer coisa que possa requerer desempenho dele, que ele possa ser avaliado. Ele também pode ser marcado ali por uma atenção autocentrada, que nós chamamos, ou seja, ele fica o tempo todo pensando sobre o desempenho dele, o que as pessoas estão pensando sobre ele, sobre o desconforto que ele está sentindo.
muito mais do que os estímulos externos, né? Então, por exemplo, se eu fosse acometida deste transtorno, provavelmente agora eu estaria muito mais preocupada com a minha ansiedade, com o meu pensamento. Será que as pessoas estão pensando sobre mim? Do que especificamente em interagir com você, em prestar atenção no conteúdo, né? Então, a TCC ela vai intervir justamente nisso, em ajudar o paciente a estar mais atento aos estímulos externos e não tanto a essa atenção autocentrada, para que o paciente comece a interagir com as pessoas de uma forma mais funcional. E ainda dentro do transtorno da ansiedade social tem o pós-evento. O paciente pode fazer um processo de ruminação do pensamento, ou seja, ele fica ali, puxa, o que eu falei? Ai, aquela resposta eu poderia ter dado diferente, eu poderia ter me comportado diferente, né? Então a TCC vai atuar nesses 3 momentos do transtorno de ansiedade social também. E aí, por exemplo, o paciente chega no seu consultório, primeiro você faz a avaliação, Isso. no caso para ver se está sendo disfuncional, se é um quadro psicopatológico. Exatamente. Aí beleza, você diagnosticou a pessoa com, sei lá, ou não diagnosticou, vocês viram que tem um problema relacionado à ansiedade social, que eu tô fazendo o link lá no início, que você disse que é uma coisa que a gente tá vendo muito presente na clínica. Então beleza, a pessoa tem lá o problema de ansiedade social, você fez a avaliação, viu que é isso, qual que é o próximo passo normalmente? Aí nós vamos avaliar se existem demandas associadas, né? Porque sabemos que os quadros de ansiedade social, eles podem ser comórbidos, eles podem ter outras queixas sobrepostas. E por que isso é importante? Para nós conseguirmos definir com o paciente, com base nos impactos, nos prejuízos que ele tem, qual seria a prioridade de tratamento. Então, eu vou estabelecer junto com o meu paciente os objetivos da terapia, considerando aquilo que traz mais sofrimento para ele, aquilo que é mais relevante clinicamente ali para ele. E a partir do estabelecimento desses objetivos, nós traçamos o plano de tratamento, selecionando então as intervenções que têm mais indicações relacionadas à queixa do paciente, às características dele, às preferências, né? Sempre adaptando o tratamento àquela pessoa. E aí, beleza, então eu tô construindo uma sessão de psicoterapia. Vamos aqui. lá, isso aí. Então beleza, foi feita a avaliação, foi vendo se tinha as demandas associadas, aí depois a gente faz o plano de tratamento, né? Exatamente. Esse plano de tratamento envolve inicialmente o quê? O plano de tratamento eu preciso considerar qual é a queixa do paciente e quais ferramentas hoje na psicologia eu tenho que são as mais indicadas para o tratamento daquela demanda. Então eu preciso conhecer o modelo terapêutico, as estratégias de intervenção, saber quais são as mais bem fundamentadas em termos de evidências, de sustentação teórica, para conseguir indicar para o meu paciente aquilo que vai dar a maior chance de ter resultado na clínica. Preciso considerar também as características dele. Será que essa ferramenta que eu tenho, essa ferramenta científica que eu tenho, vai se adaptar à necessidade dele, à característica, ao ritmo que ele tem de aprendizagem, à linguagem? Eu consigo tornar isso acessível para o meu paciente? Né? E por fim, obviamente, eu tenho que conhecer, eu tenho que dominar essas ferramentas para saber conduzir a sessão. Então eu vou olhar a necessidade do meu paciente, as ferramentas que eu tenho e vou montar o plano de tratamento de acordo com os principais prejuízos que ele tem. E a partir disso nós começamos a aplicar, sempre de uma forma colaborativa, né? Então a participação do paciente é muito importante, tanto na definição desses objetivos, na psicoeducação, né? Então você falar sobre o que vai ser trabalhado, o paciente precisa entender essa proposta, reconhecer a necessidade, assim, puxa, eu acho que isso vai ser bom para mim, eu acho que isso é legal, né? E aí a gente começa a executar as estratégias.